Olá, meus queridos amantes do cinema. No nosso Clube na Análise de hoje, iremos falar sobre um dos personagens mais assustadores no mundo de Breaking Bad, personagem esse chamado Tuco Salamanca. Whoa! Damn, man, look at that, look! Quando nós falamos de Breaking Bad, é muito comum até mesmo nós lembrarmos de gênios do crime, até mesmo estrategistas frios e que até mesmo calculam cada passo. Só que Tuco Salamanca, ele não pertence a esse grupo. Tuco é o oposto da razão, ele é o impulso e estado bruto. Do ponto de vista psicológico, Tuco é governado quase totalmente pelo sistema emocional primitivo. Ele reage até mesmo antes de pensar e age antes de avaliar. E é por isso que o seu jeito é explosivo, porque ele age antes de compreender. Tight, yeah! E agora eu quero convidar vocês a irmos a uma das cenas mais emblemáticas da série. E é no episódio de nome Grelhado que nós vemos o auge do descontrole dele. E isso é porque ele está sob a tensão da fuga e sobre a influência da anfetamina de Walter. Vamos então entender o cenário que o episódio nos passa. Aqui a gente já começa com uma situação bem complicada, porque aqui Tuco sequestra Jesse e Walter e leva os dois para o seu esconderijo no deserto. E o roteirista Vince Gilligan, ele faz algo aqui simplesmente magnífico. Ele constrói uma situação que quando você assiste o episódio pela primeira vez, você simplesmente perde o fôlego, porque ele não te dá tempo para respirar, é tensão extrema a todo momento. A cena ela já começa agoniante, porque o Walter e Jesse, eles estão dentro de um porta-malas. E isso é desconfortável para nós vermos, porque eles estão desidratados e suando excessivamente por causa do calor intenso. Agora imagina você, preso no porta-malas de um carro, no calor de 50 graus lá no deserto do Novo México. Tuco aqui, ele tá numa condição complicadíssima, ele está sob efeito de drogas e com isso ele fica intercalando em euforia extrema e até mesmo explosões de raiva que são repentinas. Psicologicamente falando, o emocional dele está totalmente desregulado. O cérebro racional, ele simplesmente saiu de cena. Quem está controlando é o impulso. E isso é perigoso, porque aqui nós temos uma pessoa instável. E pessoas instáveis, elas não raciocinam, elas apenas agem pelo impulso. E aqui também nós temos um outro problema. Ele está completamente irritado porque ele acha que foi traído por Gonzo, seu subordinado. Gonzo era como irmão para ele e com isso o sentimento se intensifica. E isso só piora a situação de Walter e Jesse. Aqui já está dando para ver que o conflito emocional dentro dele é nítido. Ele fala sem parar, ri, grita, ameaça, elogia e agride ao mesmo tempo. Aqui ele não tá pensando no futuro, ele só tá vendo o agora, só que o grande problema é que o agora dele é extremamente violento. E agora a coisa ela começa a ficar bem interessante, porque o Walter e Jesse, eles percebem isso. E eles entendem que Tuco não pode ser enfrentado nem com força nem com lógica. Pela força não dá, porque ele está armado e é mais forte que os dois juntos. Pela lógica também não, porque aqui ele está incapaz de raciocinar. A única saída seria o engano silencioso, e essa seria a única estratégia que daria 100% certo. Só que a gente sabe que no universo de Breaking Bad nada é fácil e simples. E eu falo isso porque agora surge um outro problema para eles lidarem. Problema esse que se chama Hector Salamanca. Hector é uma peça fundamental da série Breaking Bad e até mesmo de Better Call Saul. E não é à toa que ele é tio do Tuco, tio do Lalo e até mesmo dos gêmeos mais perigosos que você vai conhecer nessa vida, Marco e Leonel. Jesus. Salamanca até foi um chefe poderosíssimo do cartel no passado, mas agora ele é somente um velho inválido que só consegue se comunicar com a campainha que fica na sua cadeira. Só que o problema é que Salamanca é muito pior do que o próprio Tuco. Por favor, se lo... Eu estava até mesmo aqui analisando a diferença entre os dois e eu percebi que o que difere eles
é que a perversidade de Tuco ela se aflora com as drogas. Já a do velho Salamanca, ela simplesmente surge sobriamente. E esse senhor inválido vai ser a pedra no caminho dos dois personagens. Com Hector Salamanca agora na jogada, a tensão e a dificuldade simplesmente dobraram. Porque entenda uma coisa, o plano do veneno, ele não nasce na coragem, ele nasce no medo. Eles sabem que qualquer erro mínimo, como uma palavra errada e até mesmo um simples copo fora do lugar, pode ser o fim de tudo. Só que aqui também tem uma questão que praticamente ela escancara a maior fraqueza de Tuco, que no caso seria um excesso de confiança em si mesmo. Ele se sente incrível, ele sente que controla tudo e a todos, só que essa sensação de poder absoluto, ela diminui a percepção dele de risco. Ele não imagina que alguém teria coragem ou inteligência para poder agir pelas suas costas. Ou seja, o narcisismo impulsivo dele é o seu próprio ponto fraco. Analisando também aqui o comportamento psicológico dele, eu consegui aqui enxergar alguns pontos que na verdade são bem interessantes. Por exemplo, Tuco aqui ele sequestra o Walter e Jesse. Só que o interessante aqui é que não é apenas por lucro. Ele sequestra eles por necessidade de controle. Ele quer, na verdade, manter eles sob ameaça constante. Ele é um indivíduo que ele precisa de algo chamado sensação de domínio. E por que ele precisa disso? Porque internamente ele é inseguro e instável. Mas vamos voltar lá para a parte do plano de envenenamento. Tuco prepara o almoço para os 4 e vai falar com seu tio. E essa era a chance de ouro que os dois precisavam para executar o plano. Porque com a distração dele, o Walter consegue colocar todo o veneno no burrito que ele ia comer. Tava tudo perfeito, Tuco ali estava pronto para comer e o plano ia ser executado com sucesso. Só que Hector vê tudo e entrega a única chance que eles tinham. Só que quando o plano do veneno falha, o desespero ele aumenta, mas não só para eles, para o próprio Tuco também. Porque ele começa a perceber que algo está escapando do seu controle. E para alguém como ele, perder o controle é inaceitável. E com isso vem a reação natural de uma pessoa como ele. Mais violência, mais grito e mais arma. O velho Salamanca não podia falar, mas ele comunica através de códigos que tinha algo de errado com os dois. Ele expressa isso com os toques na campainha e também com outro gesto que era muito pior. A cara feia que ele fazia, e isso deixava Tuco enlouquecido, então ele leva Jesse para fora para ser executado. Are they punking me? No, man. Agora pensa comigo, ele matou No 12 com múltiplos socos na cara por nada. Então imagina o que ele não iria fazer com Jesse. Só que nessa cena final, acontece algo que eu simplesmente só tenho como descrever como algo totalmente satisfatório. Enquanto o Tuco estava espancando Jesse, ele pergunta para Walter o que ele tinha feito para o seu tio ter ficado daquele jeito. E na distração dele, Pinkman pega uma pedra e o Walter vê. Ele sabia que só tinha que distrair o homem por alguns segundos para que Jesse pudesse acertá-lo na cabeça. E agora vem a parte mais satisfatória. Para poder distraí-lo, Walter fala que tinha tentado envenená-lo. Só que não para por aí. O Walter fala tudo aquilo que estava engasgado, estava entalado desde o dia que conheceu ele. E ele fala dessa forma. No! Tell me what you did! He tried to poison you. Because you're an insane, degenerate piece of filth, and you deserve to die. Eu fico imaginando o quão libertador deve ter sido para ele falar tudo aquilo. Não sei vocês, mas eu senti uma sensação de alívio por ele. Tuco não morre, apenas é ferido, mas eles conseguem escapar. Quem executa Tuco Salamanca é o agente Schrader, que era cunhado de Walter. E a partir disso, uma outra questão sombria ela surge, só que agora sobre a vida de Hank. Vocês acreditam em maldição? Porque eu acredito. E agora,
Esse é o problema de Hank. Hank comete um dos maiores erros da sua vida. Ele manda colocar em resina os grills de Tuco. Só que o gangster, ele tinha uma energia completamente carregada, ele era um assassino frio. E parecia que essa energia também estava no grills que o Hank estava guardando de lembrança. E a partir daí, coisas ruins começam a acontecer com a gente, sensação de mal-estar, paranoia. Mas quando ele se livra do objeto, tudo volta ao normal. Você vê que Tuco estava causando problema até mesmo depois de morto. Queridos amantes do cinema, esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.